Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Antônio Ricardo Alexandre Brasil. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Inteligência Artificial da UFES. Vou apresentar o TCC Predição dos Somatotipos Antropometria Craniofacial com o professor orientador Josinaldo Dias e como parceria aí do professor Patrick Ciarelli, também ambos da UFES. O que é a antropometria? A antropometria basicamente é o estudo das propriedades físicas do corpo humano. Ela tem como objetivo, basicamente, identificar o corpo humano e classificá-lo baseando-se em medidas como tamanho, forma e composição corporal. Ela é fundamental em diversas áreas, como para avaliar, por exemplo, características morfológicas dos indivíduos e também fornece insights importantes para análise do estado nutricional de crianças, adultos e gestantes. As características anatômicas, né, do ser humano, elas variam conforme a idade. Sexo, peso, altura, são todos fatores que influenciam nas características anatômicas. Diferente da antropometria, né, que ela tenta justamente identificar classificar o corpo humano, não baseando-se simplesmente em características anatômicas, mas sim em características fisiológicas do corpo, né? Uma abordagem é a determinação do somatotipo, né? O somatotipo foi um termo cunhado nos anos de 1990 por Carter et al. Ele foi derivado do trabalho de estudo do Sheldon, que foi feito anos anteriores. O Carter, basicamente, ele faz as medidas antropométricas do corpo das pessoas, utilizando-se de aparelhos antropométricos, né? Então, ele usa taquímetro, ele usa estadiômetro e usa outras medidas para coletar dobras cutâneas. E aí, a partir dessas medidas corpóreas do corpo humano, é feito o cálculo de três componentes desse ser humano, né? Dessa pessoa que teve as medidas coletadas. Essas três componentes se referem-se ao endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. O endomorfo é aquela pessoa que possui uma, uma musculatura bem acentuada, entretanto, uma alta composição de gordura corporal. Já o mesomorfo é uma pessoa que possui uma baixa composição de gordura corporal e sim uma maior musculatura predominante, né? E o ectomorfo é uma pessoa que possui uma maior linearidade corporal e com baixa densidade de músculos é, e baixa gordura corporal, né? Outra vertente da antropometria é a antropometria crâniofacial, que é focado basicamente nas medidas de cabeça e do rosto do indivíduo. Ela é essencial aí, por exemplo, na análise clínica de síndrome, como síndrome de Down, assimetrias, desordens dentofaciais e também em cirurgias ortofaciais. E estudos recentes demonstraram uma relação entre o somatotipo e as medidas craniofaciais, buscando a compreensão dessas variações anatômicas humanas, seguindo a classificação das componentes do somatotipo. Aí foi feito um trabalho em 2023. Esse trabalho de 2023, né, que identificou essas relações, ele conseguiu perceber uma relação significativa entre o somatotipo e as medidas craniofaciais. O que ele conseguiu identificar? Que endomorfos apresentavam maiores valores na largura do nariz, na distância pupilar, e na largura facial e na altura mandibular. E ele concluiu aí no seu estudo, né, que o somatotipo ele influencia nas características faciais, que deve também ser considerado, né, nessas avaliações, somente a antropometria craniofacial. O objetivo desse trabalho foi aplicar técnicas de aprendizado de máquina e visão computacional para automaticamente extrair medidas craniofaciais em imagens 2D. O objetivo é justamente estimar as componentes do somatotipo apenas usando as imagens, reduzindo assim, consequentemente, o tempo necessário para cálculo e facilita as avaliações morfológicas. Diferente do método atual, que eu tenho que ter equipamentos antropométricos, um especialista que sabe coletar, calibragem desses equipamentos para eu conseguir coletar essas medidas baseando-se no corpo da pessoa, além de ser um método muito invasivo. Então, o trabalho visa justamente tentar automatizar isso e reduzir justamente todos esses problemas.
Então aqui a gente tem os parâmetros craniofaciais propostos por Seguin. A gente tem aqui o comprimento nasal total, a largura do nariz, que é a distância entre as asas nasais, a distância pupilar, a altura facial inferior, a altura total da face, a altura mandibular e, por fim, a largura da face. Essas são medidas antropométricas propostas, os parâmetros craniofaciais, né, propostos por esse autor, que a gente vai considerar nesse trabalho para fazer essa classificação e estimativa automatizada, né, apenas por meio das imagens das pessoas. O conjunto de dados inclui aí 80 participantes com idade entre 18 a 65 anos, com medidas antropométricas coletadas conforme o protocolo do Health Carter, né, para cálculo do somatotipo. As imagens coletadas foram imagens frontais dos indivíduos, bem como suas medidas antropométricas capturadas e processadas essas imagens usando o ROG para conseguir extrair essas características craniofaciais automaticamente, convertidas posteriormente com base no DPI das imagens. Então aqui a gente tem basicamente a tabela com um conjunto de dados com os valores médios e o padrão. A gente consegue perceber aqui uma base bastante variada, né, com relação às medidas corporais que determinam o somatotipo, né? A gente tem a idade, a gente tem a altura das pessoas, uma média de 1,70 m, o peso, né, das pessoas, 70 quilos, com a média aí. A gente tem um conjunto equilibrado de sexo, né, do sexo, 36 pessoas do sexo masculino e 44 do sexo feminino. E existe aí uma variação bem interessante com relação às componentes somatotípicas, né, que é o endomorfo, ectomorfo, mesomorfo aí. E aí a gente também tem a questão da base de dados relacionada às medidas faciais feitas automaticamente por meio das imagens, tá, gente? Então aqui eu tenho o comprimento nasal e todas essas outras variações que foram feitas a partir das imagens, tá? Então essa aqui já é as medidas extraídas automaticamente nas imagens usando os algoritmos que foram apresentados anteriormente. Então qual que é a metodologia? Eu tenho uma imagem. Primeiro eu faço a detecção das faces para eu extrair e remover o corpo e utilizar atualmente a face. A partir dessa face eu faço a predição dos pontos de referência do rosto, né? Usando a biblioteca da lib. Depois eu faço a extração das medidas craniofaciais a partir desses pontos. Depois, com essas medidas craniofaciais identificadas, né, todos esses parâmetros que foram citados anteriormente, como a altura da mandíbula, etc., eu faço treinamento, validação e teste dos algoritmos de aprendizado de máquina, que tem como saída a estimativa do somatotipo. Então, um valor de regressão, um valor contínuo, que pode ser de 0 até 11. Então, aqui a gente tem uma tabela resumida que apresenta os resultados dos modelos de regressão testados. O melhor modelo de regressão em que a gente teve aqui foi justamente com relação ao MAI. O menor modelo foi ali que teve um erro de 0,95. O valor original do valor real, o valor predito, com o KNN. A gente consegue perceber, entretanto, ali que para a regressão linear, o mesomorfo, apesar do MAI ter sido 1,01, a gente consegue perceber que a melhor predição que teve, que o valor real era 3,52 e o predito foi 3,51, se aproximou muito do valor real, né? Então teve um erro muito baixo, de 0,015. Já a pior predição, a gente consegue perceber que foram com os endomorfos. O real era 11 e o predito era 3,5. Foi um erro de 8 casas. Isso aí explica muito também com relação à base de dados. A gente tentou utilizar todos os voluntários, todas as imagens, né? Consequentemente, a gente teve pessoas que eram muito numa componente. Então, por exemplo, eu tinha pessoas que eram muito endomorfas, possivelmente pessoas que eram obesas e etc. O que pode ter afetado o nosso modelo, né? Então, esse erro pode ter sido com essa consequência. Entretanto, a gente consegue perceber um aspecto interessante sobre as componentes é que, por exemplo, o endomorfo ele precisa das dobras cutâneas do participante
Então eu preciso coletar a dobra cutânea com a percentual de gordura, etc. Quando eu tentei fazer, neste caso aqui, os algoritmos tentaram predizer os valores a partir das medidas antropométricas craniofaciais, né? Ele não conseguiu justamente identificar aí, esses parâmetros das dobras, né? Isso pode ser explicado por conta do perfil dessa componente, né? Então, como resultado, a gente teve aqui que a predição do somatotipo, a partir dessas características faciais, obteve um desempenho até modesto, um R quadrado médio de 0,16, o RMSE médio de 1,46 e o MAI de 1,13. O SVR teve o melhor resultado para endomorfo, com RMSE de 1,92, KNN destacou-se para o ectomorfo, com R quadrado de 0,18, e a regressão linear foi superior para o mesomorfo, com R quadrado de 0,26. Entretanto, o desempenho limitado indica que os traços faciais isolados não capturam toda a variabilidade do somatotipo, mas mostram aí, potencial aí como fonte de complementar a informação do somatotipo e não substituí-la, como um todo. Então, como conclusão, o trabalho estimou o somatotipo apenas usando informações craniofaciais, aplicando algoritmos de regressão com Leave-Out Cross-Validation por conta da baixa quantidade de amostras na base. Apesar das correlações modestas, mostrando, o potencial, a gente mostra que o potencial dessas características faciais como complemento, né? Futuramente propõe-se aí, como trabalhos futuros, ampliar a base, combinar dados corporais e faciais, e usar outras arquiteturas de redes neurais para melhorar a predição. É isso, muito obrigado.